Histórias para reflexão. Deus existe? Professor, você é um cristão, não é filho? Aluno, sim, senhor. Professor, e então, você acredita em Deus? Aluno, absolutamente, senhor. Professor, Deus é bom? Aluno, claro. Professor, Deus é todo-poderoso? Aluno, sim. Professor, meu irmão morreu de câncer, embora ele orasse a Deus para curá-lo. A maioria de nós iria tentar ajudar outras pessoas que estão doentes. Mas Deus não o fez. Como isso é um bom Deus, então? Bom. Estudante ficou em silêncio. Professor, você não pode responder, não é? Vamos começar de novo, meu rapaz. Deus é bom? Aluno, sim. Professor, e Satanás é bom? Aluno, não. Professor, de onde é que Satanás vem? Aluno, a partir de Deus. Professor, isso mesmo. Diga-me, filho, existe o mal neste mundo? Aluno, sim. Professor, o mal está em toda parte, não é? E Deus fez tudo. Correto? Aluno, sim. Professor, e então quem criou o mal? Estudante não respondeu. Professor, existe doença? Imoralidade? Ódio? Feiura? Todas estas coisas terríveis existem no mundo, não é? Aluno, sim, senhor. Professor, e então, quem as criou? Estudante não tinha resposta. Professor, a ciência diz que você tem 5 sentidos que você usa para identificar e observar o mundo ao seu redor: visão, audição, tato, olfato e paladar. Diga-me, filho, você já viu Deus? Aluno, não, senhor. Professor, diga-nos se você já ouviu o teu Deus. Aluno, não, senhor. Professor, você já sentiu o seu Deus, provou o seu Deus, cheirou o teu Deus? Alguma vez você já teve qualquer percepção sensorial de Deus? Aluno, não, senhor. Desculpe-me, mas eu não tive. Professor, mas você ainda acredita nele? Aluno, sim. Professor, de acordo com empírica, protocolo, testável demonstrável, da ciência diz que o vosso Deus não existe. O que você acha disso, filho? Aluno, nada. Eu só tenho a minha fé. Professor, sim, fé. E com o que a ciência tem problema? Aluno, professor. Existe tal coisa como calor? Professor, sim. Aluno, e existe tal coisa como frio? Professor, sim. Aluno, não, senhor. Não há. O auditório ficou muito quieto com essa sucessão de eventos. Aluno, senhor, você pode ter muito calor, e ainda mais calor, superaquecimento, megacalor, calor branco, pouco calor ou nenhum calor. Mas não temos nada que se chame frio. Podemos atingir 236 graus abaixo de zero, que não é calor, mas não podemos ir mais longe que isso. O frio não existe. Frio é apenas uma palavra que usamos para descrever a ausência de calor. Não podemos medir o frio. O calor é energia. Frio não é o oposto de calor, senhor, apenas a ausência dele. Havia silêncio no auditório. Aluno, e sobre a escuridão, professor? Existe tal coisa como a escuridão? Professor, sim. O que é a noite, se não existe a escuridão? Aluno, você está errado novamente, senhor. A escuridão é a ausência de algo. Você pode ter pouca luz, a luz normal, luz brilhante, luz piscante. Mas se você não tem luz constantemente, você não tem nada e você a chama de escuridão, não é? Se isso não fosse correto, você seria capaz de fazer mais escura a escuridão, não seria? Professor, e então,
A qual ponto você quer chegar, rapaz? Aluno, senhor, o meu ponto é que a sua premissa filosófica é falha. Professor, em falha? Você pode explicar como? Aluno, senhor, você está trabalhando na premissa da dualidade. Você argumenta que a vida e a morte, um Deus bom e um Deus mau. Você está vendo o conceito de Deus como algo finito, algo que podemos medir. Senhor, a ciência não pode explicar um pensamento. Ele usa eletricidade e magnetismo, mas nunca viu, muito menos completamente compreendeu qualquer um. Para ver a morte como o oposto da vida é ser ignorante do fato de que a morte não pode existir como algo substantivo. A morte não é o oposto da vida, e há apenas a ausência dela. Agora me diga, professor, você ensina a seus alunos que eles evoluíram de um macaco? Professor, se você está se referindo ao processo evolutivo natural, sim, claro, eu faço. Aluno, você já observou a evolução com seus próprios olhos, senhor? O professor balançou a cabeça com um sorriso, começando a perceber onde o argumento estava indo. Aluno, como ninguém jamais observou o processo de evolução em trabalho e não pode sequer provar que este processo é um empreendimento em curso. Você não está ensinando a sua opinião, senhor? Você não é um cientista, mas um pregador? A classe estava em alvoroço. Aluno, existe alguém na classe que já viu o cérebro do professor? A classe explodiu em gargalhadas. Aluno, existe alguém aqui que já ouviu o cérebro do professor, sentiu, tocou ou cheirou? Ninguém parece ter feito isso. Assim, de acordo com as regras estabelecidas de protocolos empíricos, estável, comprovada, a ciência diz que você não tem cérebro, senhor. Com todo o respeito, senhor, como então confiar em suas palestras, senhor? A sala ficou em silêncio. O professor olhou para o aluno, com o rosto insondável. Professor, eu acho que você vai ter que tomá-las pela fé. Filho. Aluno, é isso mesmo, senhor. Exatamente. O elo entre o homem e Deus é a fé. Isso é tudo que mantém as coisas vivas e em movimento. Professor desconhecido. Mas o aluno chamava-se Einstein.